Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência, na TV, aqui na Masper TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E você também pode assistir o programa, é claro, lá no nosso canal no YouTube, @Revista Em Evidência, e também aproveita para se inscrever no Instagram e conferir os bastidores lá do Revista Em Evidência. Meu convidado de hoje, eleito por 2 vezes como prefeito de Bento Gonçalves, é um dos líderes do Partido Progressista. Ele também foi presidente da poderosa Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNI, e coordenador de campanha do primeiro mandato do governador Eduardo Leite. É um profundo conhecedor da causa municipalista e também defensor ferrenho da indústria da vinicultura. O programa Em Evidência na TV tem o orgulho de receber hoje o deputado estadual Guilherme Pazin. Deputado, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Cláudio, que bom estar aqui, bom te ouvir e participar do programa Em Evidência, eu que acompanho a Evidência há muito tempo. Gostei do Poderosa MESNI, a nossa associação, realmente ela é incrível, assim como tantas outras do estado, e muito bacana depois de ter sido prefeito, 2 mandatos, ter participado da coordenação da primeira campanha do governador Eduardo Leite e agora como deputado estadual, líder da bancada dos progressistas. É um prazer estar aqui falando contigo nessa minha curta, porém intensa vida política. Obrigado, deputado. Eu vou começar lhe perguntando, deputado, falando sobre a sua formação em Direito e Gestão Pública, né? Como é que isso auxilia na sua tomada de decisões na política? Total. Quando fiz a minha primeira faculdade de Direito, eu, ao longo do tempo, fui me dando conta que talvez a advocacia, aquele barriga no balcão, não me satisfizesse. Eu realmente nunca pensei em advogar. Respeito demais os colegas, né, de faculdade, todos aqueles que fizeram direito, buscavam advogar, mas eu tinha lá no início, influenciado pelo meu falecido pai, um empreendedor, empresário, a visão de fazer um trabalho de direito administrativo, algo prevenindo situações que possivelmente fossem se tornar processos judiciais. Mas aí, movimento estudantil, participar de política estudantil, desde muito cedo, foi me levando para um caminho que, quando me dei conta, eu já estava fazendo a minha segunda faculdade, a minha segunda graduação, meu curso superior em gestão pública, e aí, quando eu vi, já concorri a vereador em Bento Gonçalves, era do ano de 2008, fiz uma excelente votação, fiquei de primeiro suplente. E aí entrei nesse mundo e não saí mais. E hoje eu me sinto parcialmente realizado. E digo parcialmente porque tem muito ainda para fazer. Pois então, né? O primeiro foi o candidato a vereador, o primeiro suplente? Eu não me elegi na minha primeira eleição. Não? Talvez seja uma das minhas grandes frustrações não ter sido vereador da minha cidade, mas ainda tenho muito tempo para isso. Mas e o vereador, ele continuou, foi vereador? Não fui. Eu concorri a vereador na minha primeira oportunidade, fiz 1.733 votos, a 8ª votação do município, mas em razão da legenda, acabei não assumindo. Ficou de suplente. E já até o final do mandato não assumi do vereador. nenhuma sessão legislativa e fui eleito presidente do partido, tendo em vista os problemas que fizeram com que eu não tivesse sido eleito, isto é, a falta de inscrição de alguns candidatos. Então, eu falei, olha, vamos fazer uma gestão partidária para que eu não sofra novamente, ou outras pessoas não sofram essa situação de bater na porta e não conseguir entrar. Interessante. 4 anos depois da minha primeira eleição, por uma situação do município, eu fui convidado a concorrer a prefeito de Bento Gonçalves. E fui eleito por 383 votos de diferença para o segundo colocado, que era o prefeito da época. Numa eleição com 5 candidatos, fui eleito o prefeito mais jovem da história de Bento Gonçalves. Experiência interessante. Interessante, né? Assim, de um quase vereador para prefeito de uma das grandes economias do Estado. Do Estado, essa relação que eu fiz, deputado. Impressionante, né? E de lá para cá, o que mudou na sua vida? Hoje, deputado estadual, o que a gente olhando para trás, assim, né? 2008, mais ou menos, foi ali, né? Eu fui eleito em 2012. 2012, daí. Como prefeito, 2008 como suplente. Concorri a vereador. Naquele meio tempo de 2008 para 2012, eu fui chamado por um grande amigo, né? Na verdade, eu tinha uma admiração muito grande por ele, era deputado estadual à época e presidente estadual do Progressistas, o ex-deputado Jerônimo Gergen. Sim. Ele falou, olha, o que tu pensa fazer? Eu falei, olha,
vou tocar minha vida, né? Eu sou formado em Direito, em Gestão Pública, eu vou tocar minha vida, assim como qualquer um faria. Ele falou, Guilherme, tu é jovem, eu te vejo diferente, se tu sai da política, talvez tu não volte, então fica aqui com a gente, vamos tentar. E ele me convidou para trabalhar com ele na bancada do Progressistas, depois fui diretor, fui assessor, diretor e depois chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, junto primeiro com o ex-secretário Arthur Lorentz e depois com o ex-secretário Eduardo Macluf, no governo da Ieda Crucis. Depois Jerônimo foi eleito deputado federal, trabalhei com ele, passou os 4 anos buscando sempre captar aquela experiência que, na minha concepção, faltou para apresentar para a minha comunidade. E eu falava, olha, eu tenho 4 anos para buscar toda a experiência necessária e ser vereador, eleito vereador em 2012. Uma questão do município, um candidato não quis concorrer, o outro não podia. Meu padrinho político, ex-deputado federal Darcy Posa, ex-prefeito de Bento Gonçalves, não pôde concorrer à época por questões de saúde, infelizmente acabou falecendo alguns anos depois. Foi surgindo a possibilidade, eu fui a 4ª opção dentro do partido e disseram, olha, tu és presidente do partido, se tu não concorreres a prefeito, nós vamos ficar, pela primeira vez na história recente do município, sem candidaturas. Eu falei, bom, então eu vou. Então eu concorro, e aí fizemos uma composição política, fui eleito com aquela pequena diferença. 4 anos depois, bom, saio do prefeito mais jovem da história de Bento Gonçalves, com 29 anos, para o prefeito mais votado da história do município em 2016. Aqueles 383 votos de diferença converteram em 33 mil votos de diferença para o segundo colocado numa eleição de 4. Foi algo incrível, 44 mil votos que a gente teve no total. A partir de muito trabalho, de planejamento, de gestão, colocando em prática a minha formação em Direito, colocando em prática a minha formação em Administração Pública e também as experiências que eu busquei naquele período de 4 anos que eu precisava ter a tal experiência. E foi um trabalho muito bonito, porque depois da minha primeira eleição, da segunda eleição, passamos por um outro período, que era a escolha da minha sucessão. Meu vice não concorreria, e aí nós chegamos numa visão de escolher um candidato a suceder o projeto de governo, não o prefeito, mas o projeto. E nós tínhamos um secretário de saúde, um amigo pessoal meu, que havia convidado para vir a Bento Gonçalves, não era do município, fez um ótimo trabalho naquele período de pandemia, era 2020 já, e se mostrou um líder excelente nos momentos de adversidade. Conseguimos eleger Diogo Siqueira como prefeito e agora reeleito como prefeito de Bento Gonçalves, alguém que hoje está se destacando muito nos seus posicionamentos, primeiro na liderança frente às catástrofes climáticas e tudo aquilo que Bento Gonçalves passou, mas também por seus posicionamentos que vem adotando frente à Prefeitura de Bento Gonçalves e os novos problemas que temos, né? Excessos de auxílios para pessoas com saúde para trabalhar, com condições para trabalhar e uma falta de mão de obra para desenvolver a nossa economia. Então vem posicionando muito bem e eu fico feliz, porque num projeto de um garoto que não conseguiu ser vereador lá atrás, a gente fazer uma gestão, uma reeleição, uma eleição de um novo nome para Bento Gonçalves e agora uma reeleição com mais de 65% dos votos, para mim é uma grande realização. Nesse meio tempo fui convidado por lideranças regionais, colocar meu nome à disposição para concorrer a deputado estadual, depois de 32 anos que Bento Gonçalves não tinha um deputado estadual, conseguimos uma eleição com uma votação incrível de 57.922 votos. Então, estamos aqui assumindo a Assembleia Legislativa, fui convidado pelos meus, eu sou o mais jovem deputado estadual da bancada do PP, do Progressistas. Para variar? Sempre, nem pareço mais jovem, já tenho cabelo branco e 2 filhos. Mas eu fui convidado para ser o líder da bancada dos progressistas e lidero essa bancada de 7 deputados e deputados incríveis. Quero aqui, perdoe, mas mencionar eles, porque eu tenho muito orgulho de ser colega deles. Veja, gente do quilate de Frederico Antunes, ex-presidente da Assembleia, Silvana Covatti, ex-presidente da Assembleia, Hernani Polo, ex-presidente da Assembleia e hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, o deputado Marcos Vinícius, prefeito 2 vezes de Sentinela, o Joel Willen, prefeito 2 vezes de Igrejinha, e eu, prefeito 2 vezes de Bento Gonçalves, que junto time. Com o Adolfo Brito, atual presidente da Assembleia, e 8 vezes deputado estadual. Então, é uma bancada realmente
pesada, né? Essa sim é poderosa, né? Experiência. Então, essa é a minha trajetória. Perguntar o que mudou lá de 2012 para hoje, 2024... Olha, eu casei, tenho 2 filhos, estou um pouquinho mais velho, mas também com bastante experiência. Que maravilha, que maravilha. Família também é um ponto de impulsionador muito bacana, né? Para mim é. Bah, é muito bom mesmo. Deputado, vamos falar então sobre a experiência como presidente da MESNI, então, que eu vi que tem muito orgulho aí pela associação, assim como tem vários do Estado, né? Como falou, mas vamos falar da MESNI. A MESNI é uma entidade incrível, né? Ela junta os municípios da encosta superior do Nordeste do Estado. Para aqueles que não sabem, poxa, que nome estranho é esse? É o pessoal da Serra, da região do vinho e da uva. Tá, para o pessoal região. Do Nordeste, do Rio Grande do Sul, a região, se lembra do... A encosta superior do Nordeste, pois é. Tá, pessoal da região Serra. De Caxias do Sul. Tá. Pode ser, eu acho que todo mundo sabe qual é. Que é. Aí, ó, é Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa e tantos outros municípios. Aquela região. Toda aquela região, aquele centro pujante, né, que vem de uma agricultura de pequenas propriedades até uma indústria multinacional como Marco Polo, Randon, Tramontina. É aquilo, né? Uma colonização bastante italiana, como eu, Pazin, né? REC, Pazin, mas povo muito cobrador. Talvez por isso o sucesso daquela região, porque é um povo que escolhe, elege, mas cobra muito. E isso é uma realidade de Bento Gonçalves e de todos os municípios da nossa região. Então, a gente fez um trabalho muito bacana, tu sai daquela visão de estar governando uma ilha, a maioria dos prefeitos inicia o seu processo de gestão achando que o seu município é o início e o fim de tudo, mas, na verdade, com o amadurecer do tempo, tu vai entendendo que a tua pauta é a pauta do teu vizinho, é a pauta do outro, o teu problema é o problema do outro, e trabalhando em conexão, trabalhando de forma integrada cada um desses municípios, tu consegue ter uma voz maior, conversar com a tua comunidade e buscar soluções mais factíveis, melhores para o teu povo e para o povo da tua região. Essa visão de cooperação entre os municípios é que me fez apaixonar. Talvez tenha sido o meu primeiro ponto para enxergar na Assembleia Legislativa um desejo e um sonho. Trabalhar em cooperação, de forma associativa entre os municípios. E aí fui presidente naquela época, bem no início da pandemia. Veja, já tinha sido presidente do consórcio, do CISGA, né, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da nossa região, da Serra Gaúcha, éramos em menos municípios do que a associação. Eu tinha tido uma experiência de trabalhar com grupos de municípios, né, conversando e igualando a visão entre municípios pequenos e municípios maiores, colocando todos em pé de igualdade, porque os problemas são iguais, o que muda é a proporção deles. E aí fui eleito presidente da entidade quando vem uma pandemia. E aí nós temos que negociar e tratar com o governo do Estado e com todos os comitês de crise realidades diferentes. Bom, foi extremamente desafiador, mas a complexidade do momento fez com que eu tivesse convicção do que eu estou pisando hoje. Trabalhar pelo todo, trabalhar pela região e pelo Estado como um todo. Então, foi aquela experiência inicial que até hoje eu tenho muita saudade. E, realmente, eu tenho uma paixão incrível pela entidade. A entidade, ela é forte, é uma das mais antigas do Estado, frente a outras associações, e uma entidade que sempre trabalhou de forma responsável e profissional. É isso que eu falo, profissional. A gente tem que ter a compreensão de que as nossas ações, elas repercutem no Estado, porque é uma região extremamente pujante, próspera, então a gente tem que ter muita responsabilidade nos nossos passos e até hoje marca, né? E eu acho interessante, deputado, a questão de que as prefeituras trabalhando unidas para uma região, né? Isso acontece, tem a Grampal, acontece em outras associações do Estado, mas eu acho interessante que eu comecei também a prestar atenção nesse tipo de instituição para os problemas comuns, como, por exemplo, a questão de estradas, pavimentação, acesso, previdência, exatamente. Saúde pública, exames, vaga em creche. Eu estou falando de uma região diferente aqui da Grampal. Veja a importância disso, né? Mas talvez uma proporção. Mas tu pega uma Caxias do Sul com 600 mil habitantes
e uma cidade de Santa Teresa de 2.300 habitantes. E nós temos que sentar à mesa entre todos os gestores municipais e entender que a demanda de um tem que ser a demanda de todos. Sim. Porque tu só consegue dar repercussão e dar tamanho à tua pauta para que seja ouvida, compreendida e, por que não, resolvida, se tiver em bloco, se tiver em unidade. Coisa que o pessoal das missões faz extremamente bem. Eles dão aula em todo mundo. O pessoal das missões são incríveis em trabalhar de forma coletiva. Eu lembro que eu usava nas reuniões da MESNA, eu falava, pessoal, nós temos que andar juntos que nem o pessoal das missões. E a gente começou a fazer isso. Eu falo isso, a gente ia para Brasília buscar emenda para os nossos municípios, daí um pedia para uma coisa, outro pedia para outra, eu pedia para o outro, ficava tudo picoteado. Né? O pessoal das missões organizados, eles iam em bloco, ia lá e conquistavam de um investimento, bolo, uma verba. Uma ponte internacional, algo assim. E aí tu ficava pensando, poxa vida, cara, qual é a mágica disso tudo? Organização. Eu sempre falo, pessoal lá, mandar um abraço para o prefeito Juca da Bossoroca, meu querido amigo, Bonotto lá de São Borja e tantos outros, Sidney de São Luís Gonzaga, eles me ensinaram muito como trabalhar em grupo, como trabalhar em time. Que bacana. E independente de partido também, né, deputado? Independente. Essa é a questão também. Eu acho que é o povo que tem que falar mais alto aí, né? Sem dúvida. Até porque quando é diferente do legislativo, como que eu estou hoje, quando tu é eleito para qualquer função do executivo, seja prefeito, governador, presidente, em princípio tu deveria se abster da tua condição partidária e governar para aqueles que votaram em ti e aqueles que não votaram. Seja para o município, para o estado ou para a nação. E o municipalismo ele te explica e te ensina da melhor ou da pior forma isso. Tem prefeitos que muitas vezes não se dão conta de forma mais ágil tu é prefeito de todos. Eles ainda entram com uma visão mais partidária ou daqueles que votaram em ti. E não é assim. Tem que ser para Quando todos. Se dão conta, tem que correr atrás da máquina. Para uns é tarde, para outros tem que correr atrás da máquina. Mas a dor e o sofrimento de uma falta de cirurgia eletiva, de um remédio no posto de saúde ou de um buraco na rua, alguma coisa assim, ela é a dor de todos. É verdade. Então, é um processo de crescimento. Tu tem que entender que da mesma forma como tu propõe o crescimento do teu município junto com os pares da sociedade, com os empreendedores, com os trabalhadores, com os agricultores, tá? A cidade ela te ensina a crescer também. Então, ao menos esse foi o legado que eu busquei disso tudo, né? Entregar um crescimento para a cidade, realmente foi o que aconteceu, mas também eu busquei fazer com que a cidade me ensinasse a crescer. E aconteceu, porque de um garoto de 29 anos, eu saí com 36 anos, né, da prefeitura. Na prefeitura. Maravilha. Deputado Guilherme Pazin. Chegamos no final do primeiro bloco, mas não sai daí, porque tem mais 2 blocos ainda para a gente conversar com o deputado Guilherme Pazin, tá bom? A gente já volta aqui no Revista em Evidência na TV. É um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios. Quem faz está em evidência. Você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. Hoje estou recebendo o deputado estadual Guilherme Pazin, ex-prefeito de Bento Gonçalves, e já vou abrir esse bloco aqui mostrando na revista impressa, aqui, né, Em Evidência, entrevistando Guilherme Pazin aqui na capa, né? Que ano foi isso aqui, deputado? Lembra? Talvez 2014, algo assim. Lembra, o Chico, que está aqui nos bastidores? Edição 45. É a edição de número 45, 2014. Foi no meu primeiro mandato. Essa foi no 2014, está ali, 2014. 10 anos, há 10 anos, estamos na 104 já, era 10 a época anos. que eu cuidava mais do município do que de mim. Vamos seguir falando sobre isso, né? A gente estava falando ali sobre a questão do município, né? Eu sei que o deputado é um municipalista também, né? A gente brinca aqui, um jargão,
mas é no município que a vida acontece. A gente estava falando, antes eu estava ouvindo o deputado falar fora do ar ali, né? Na prefeitura, tanto com Bento Gonçalves e tantas outras menores que Bento Gonçalves principalmente, né? O cara sabe lá, tem telefone do prefeito, sabe onde o prefeito mora, encontra com o prefeito correndo no supermercado e tal. Então, a gente brinca que o Estado é uma entidade, a federação, a União é algo... palpável. É uma nuvem, né? Mas o prefeito não. A calçada estragada ali, o posto de saúde sem o remédio ali e a cara do prefeito ali para cobrar, tá lá, né? A gente pode vivenciar isso aí. Viu, Cláudio? O governador vive numa cidade, num município. É verdade. O governador... isso. Esse é o conceito. Esse é o conceito. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a importância do enoturismo para o fortalecimento da nossa Serra Gaúcha. Eu, como gaúcho, nascido e criado no Rio Grande do Sul, não posso deixar de defender os nossos vinhos, cada vez com mais qualidade. Não sou eu que estou falando, gente. É prêmio para tudo quanto é lugar, né? Cada vez mais. E aí, como é que está essa relação do governo no incentivo, né? Do enoturismo, que é o turismo, aquele que a gente vai e visita as vinícolas, né? O turismo com base no mundo da uva e do vinho, né? O enoturismo, ele é isso, né? O turismo com base no vinho. E não é o turismo apenas da bebida, né? Que não é bebida, né? Sim. Sabe que numa garrafa de vinho tem também um pouquinho de bebida. O que tem muito é cultura, é trabalho, é tradição, é verdade. É respeito ao nosso agricultor, é uma verdade. bebida praticamente artesanal, então também tem bebida. Também tem um pouquinho de bebida. Vamos deixar claro. Inclusive tem um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e que avança, patrocinei ele no Senado e na Câmara dos Deputados com o senador Luiz Carlos Reis e o deputado Afonso Ram, que reclassifica o vinho de bebida para complemento alimentar, alimento natural ou vinho-alimento. E é um projeto que não saiu da minha cabeça, é um projeto que vem lá da Espanha, da antiga lei da vinha e do vinho. Todos os países produtores de vinho no mundo compreendem o vinho não como bebida alcoólica, e sim como alimento natural, complemento alimentar. Brasil não. Brasil olha o vinho como se fosse uma bebida alcoólica. Mas esse é um outro assunto. Mas o enoturismo, ele é fantástico porque a partir daquele produto, tu consegues desenvolver a matriz econômica da gastronomia, da hotelaria, do comércio. Tu faz um entorno que propicia o desenvolvimento de toda a tua região, gera emprego, transfere renda. Lá atrás, quando falava isso, falava de Serra Gaúcha. Por quê? Colonização italiana e um precursor na produção do vinho. Ao longo do tempo, as vinícolas elas foram expandindo, foram entendendo terroirs diferentes, que é o extrato da característica do solo, do clima, do vento, do microclima e tantas outras situações. Foram entendendo que o Rio Grande do Sul, grande do jeito que é, poderia, então, ter variedades diferentes da mesma uva, ou melhor, resultados diferentes da mesma variedade de uva em lugares diferentes do estado. E aí, isso foi importante porque hoje a pauta do vinho ou do enoturismo não é só da Serra Gaúcha. É da Serra do Sudeste, é da região da fronteira, é da região da Campanha, é do norte do estado, é de Porto Alegre, que possui uma vinícola. E vejam vocês que estão me assistindo, vão lá para Vila Nova, na Vila Bari, do seu Barrichello, uma vinícola em Porto Alegre, incrível e premiada, inclusive. É verdade, pouca gente conhece. Pouca gente conhece, então virou um produto do estado. No início do ano, fizemos uma comitiva, levamos o senhor governador para a Itália, para o Vêneto, em Verona, na Vinitaly, uma das maiores feiras de vinhos do mundo, inclusive com um grande stand do Rio Grande do Sul, patrocinado pelo estado do Rio Grande do Sul, mas aí o objetivo, e eu entendo que ele foi extremamente exitoso, foi mostrar para o governador do estado, Eduardo Leite, que nós, Rio Grande do Sul, poderíamos ser o Vêneto. Nós podemos, se existe um estado da Federação Brasileira que pode ser o Vêneto, é o Rio Grande do Sul, porque mais de 80% da produção de vinho, de suco de uva ou de espumantes é daqui. E o turismo do vinho é um turismo diferente, é um turismo com um ticket médio elevado, um turismo mais calmo, sem aquela pressa das grandes agitação. Não, é um turismo que propicia a gastronomia, então tu qualifica a tua mão de obra, tu qualifica o teu garçom, tu aumenta então o salário dos teus trabalhadores, tu comércio diferente. Então eu acredito... A hotelaria, ela precisa ser diferente, ela não precisa ser grande, gigantesca. Pode ser aconchegante. Nós podemos somar as belezas e
tudo aquilo que conquistamos ao longo do tempo com Gramado e Canela, que é o ápice. Que é o que ápice. sabem fazer muito bem. Mas é um turismo de Gramado e Canela, Sim, né? É um turismo típico. específico de Gramado e Canela que eles vão igual. continuar puxando o Brasil. Eu brinco. Agora, o turismo da uva e do vinho, ele não tem aquele volume, mas ele compensa no ticket médio do turista. Veja, então, eu acredito que o Rio Grande do Sul ele tem uma vocação incrível para o vinho. Não por nada, apresentei projeto de lei que tramita na casa, passou CCJ, inclusive, que atribui ao vinho e ao espumante a conceituação de ser um produto símbolo do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Junto com o chimarrão, junto com a pilcha, com o churrasco. Sim. Junto com outras, a indumentária, a bebida, o alimento típico do estado, símbolo do estado, e agora o vinho espumante como símbolo do Rio Grande do Sul, porque é um produto nosso. Santa Catarina tem, mas num volume muito menor. São Paulo tem. Então, se nós atribuirmos e respeitarmos isso como produto símbolo, a gente vai incentivar. Por que eu quero incentivar? Porque incentivando eles para a venda interna no Rio Grande do Sul, eu atraio visitantes do Brasil inteiro para vir para cá. Sim. E ele não vem para cá para comprar o vinho ou para beber o vinho, ele vem para passear em Porto Alegre. Ele vem para girar e gastar aqui. Ele vem para Porto Alegre, fica 2 dias aqui, depois vai para Gramado, depois vai para Garibaldi, depois para Flores da Cunha, depois vai para as Missões e conhece o Rio Grande do Sul deixando dinheiro. O turismo ele só vai ser compreendido como uma mola propulsora, que é o que eu acredito para o Rio Grande do Sul, a partir do momento que a gente perdeu o romantismo e entender que aquilo lá não é cultura, não é lazer, isso daí é entrega. É produto. Mas o turismo é negócio. É negócio, é verdade. E um negócio tem que ser justo. Como a Europa faz, como a Itália faz isso. Tem que ser justo. Sim, eu te cobro e eu te entrego. Tu sai feliz e tu volta. Todo mundo ganha. Quem sabe no futuro a gente consiga materializar isso para ser o Vêneto brasileiro e passar perto dos mais de 60 milhões de visitantes ano que o Vêneto tem ou dos 14 milhões de pernoites ano que o Vêneto tem. Imagina. Meus amigos. Olha, paisagem a gente tem. Tem. Né? Em qualquer lugar. O nosso litoral é incrível. É incrível. A nossa capital é maravilhosa e está cada vez mais bonita, com a orla e tantas outras situações. O centro histórico. Temos que se vender só. A Serra das Hortênsias com Gramado, Canela. Daí o centro do estado com a 4ª colônia maravilhosa. Missões. A fronteira, as missões. Incrível. A zona sul do nosso estado. Meu Deus do céu, Cambará. Pô, peraí. A gente tem que se vender mais. Eu acho que a gente tem que perder um pouco dessa síndrome de vira-lata. Que não é bonito, não é bacana, não é bom. Não. É lindo. A gente tem que valorizar o que é nosso, porque senão a gente vai continuar vendo quem nos visita nos valorizar. Exatamente. E nós indo bater palma para outras situações. Então, vamos entender o que tem de bom, sabe? Porque tem muita coisa boa aqui. E a questão, não está na pauta aqui, deputado, a questão falando especificamente do vinho, a gente falou também do suco também e dos espumantes, a questão também tributária, também se discute isso em relação, né, a questão de talvez dar uma aliviada nos produtores, são pequenos produtores. Não é nem aliviada, é realmente o Estado se dar conta que para a sociedade, qual é a função do Estado? É administrar o que é público e fazer a sua população prosperar. Essa é a função do Estado. Essa é a função. O restante se desdobra a partir dessas premissas. Hoje, cerca de 53%, 54% do que tu pagas, Cláudio, numa garrafa de vinho gaúcho é imposto. Pois é. E então eu fico pensando nas garrafas de fora, né? Da Argentina. Nada, muito pouco. De Uruguai. Muito pouco. Pois é. Aí o pessoal fica no supermercado, aquela síndrome que a gente falou agora. Vou comprar uma garrafa importada porque... Isso é o bebedor de rótulo. Vamos lá. 80% dos vinhos consumidos no Brasil são importados, 80%, somente 20% são nacionais. Olha o que mercado que tem aí. Desses 80% dos vinhos importados, mais ou menos uns 80%, um pouco mais, eles entram no Brasil por até $1,90. São vinhos de qualidade média para baixo. Tem vinho bom? Claro que tem. Tal. Mas a grande parte, aquilo que vai na gôndola do supermercado e tal... A gente tem muito mesmo. Destes vinhos, eles entram barato assim, por quê? Porque eles têm incentivos desde o setor primário para o agricultor deles, na industrialização para o vinificador deles, né? O vinheteiro deles, depois para o mercado, para exportação, e nós
não temos incentivo no setor da uva e do vinho. Por quê? Porque as nossas regiões são acidentadas, não dá para mecanizar em grande parte delas, porque aqui Brasil é caro, os insumos todos são caros. O que a gente está tentando com esse projeto que torna o vinho alimento natural, complemento alimentar, é realmente tirar ele daquele quadrante da planilhazinha do Excel, da Receita Federal, tá lá, bebida. Lá. Na verdade, eu tiro ele, bebida, e coloco ele no alimento. Por quê? Porque eu não estou falando pura e simplesmente porque eu sou gringo lá da Serra. Porque existem estudos científicos que demonstram os benefícios para a saúde do consumo moderado. Medicina, mas ciência. Mais do que isso, eu não estou falando de uma máquina ou de uma produção mecanizada, eu estou falando que a uva ela é produzida em pequenas propriedades, eu tenho agricultores que botam a mão na massa todo dia, literalmente. chuva e sol. Então, ele tem todo um conceito que atribui essa questão. Se eu mexo nisso, resolvo. E eu acabo com algo que machuca demais a todos, que é o contrabando, descaminho. Sim. É um comércio bilionário. Bilionário. Muito desses produtos são falsificados. Eu tenho campanhas já nas redes, inclusive campanhas na Assembleia Legislativa, para acabar com esse vinho que entra aqui sem pagar tributo nenhum, que não é justo e porque não faz bem à saúde. Não faz bem à saúde, não gente. faz bem à saúde. É falsificado. Compreendam que o Ministério da Agricultura não consegue dizer que aquela garrafinha que tu compra no Chibo, né, do barquinho e tal, que vem suja, caixa amarrada, tá? Não consegue dizer que aquele vinho é da vinícola X ou Y. Ele não consegue, ele consegue dizer pura e simplesmente que aquilo lá é um derivado da uva, é um vinho, porque tem grau alcoólico. Mas será que tu vai botar isso para dentro do teu corpo? Ou será que aquela namoradinha que tu vai oferecer e tal, pros amigos. Tu acha legal? E se ela se der conta que tu está oferecendo produto falsificado? Então é o seguinte. Vamos lá. Pessoal, só vira a garrafa se o rótulo tiver em outra língua, não tiver traduzido, se não tiver o selo de importação, é falsificado, desconfia, troca por vinho e espumante brasileiro, que vale muito a pena. Dica simples, reta, né, para resolver o seu problema. Acho que todo mundo entendeu, deputado. Falando nisso, qual é a sua opinião, deputado, sobre a medida tomada pelo Carrefour de não comercializar mais carnes de países do Mercosul? É proporcional ao que eu estou dizendo. Então, nós não vamos consumir mais no Carrefour, pura e simplesmente. Se assim, é assim. Acho que é um absurdo. Acho que foi uma declaração completamente infeliz do CEO, do presidente da rede, com o objetivo que a gente compreende, que é fomentar e apoiar a agricultura deles, mas a gente, como nós somos produtores do setor primário, nós somos o grande celeiro mundial, a gente não pode aceitar que alguém fale uma mentira, a gente tem que ponderar. Pode falar que não quer comprar, não tem problema. Agora, não diga que não temos qualidade, porque o mundo nos reconhece como grandes e qualificados produtores. Então, é o seguinte, manifestei nas redes, da mesma forma como eles não querem vender nossos produtos, me parece muito razoável não comprarmos deles. Foi errado e tal, tudo bem. Vamos lá, vamos 0-0, bola ao centro, mas aquele pedido de desculpa não me convenceu. Boa, também não. Boa, concordo. Mas vamos lá, eu acho que tudo na vida é proporcional. Proporcional. Concordo, deputado. Promover o boicote, tudo bem, a gente também não vai comprar neles. Isso aí, concordo. Deputado, como é que estão os trabalhos do Comitê Extraordinário de Acompanhamento da Reconstrução aqui do nosso Rio Grande do Sul? A gente não pode deixar de falar nas enchentes também, né? E a Assembleia Legislativa está sendo... Fez um papel fundamental. Um papel fundamental. Excelente. Um esforço muito grande. Agora, lógico, né? A população precisa compreender que o Poder Legislativo ele não executa, né? Ele propõe, cria as bases, fomenta, cria a legislação, fiscaliza, por óbvio, e o presidente Adolfo Brito propôs a criação, então, eu faço parte desse comitê extraordinário de acompanhamento à crise dos eventos climáticos, para que a gente compreenda daquilo que foi prometido por parte dos governos, aquilo que está sendo entregue, fiscalizar, reunir, fomentar, mostrar que muitas vezes o olho do Poder Executivo não chega lá na base e os parlamentares, porque somos em 55 aqui no Estado, nós chegamos em cada um dos cantinhos do Estado. Então é uma forma não apenas de ajudar os poderes constituídos, mas representar a nossa população. E está avançando bem, nós estamos com o objetivo, propus inclusive a criação de um observatório dos recursos anunciados, porque senão o tempo vai passando, o discurso vai sendo trocado, as urgências e as prioridades vão sendo cambiadas
E a gente não pode aceitar isso, né? A gente precisa ter uma ordem lógica na gestão em que inicia, desenvolve, entrega, inicia, desenvolve, entrega, porque senão a população começa a perder a credibilidade nas instituições e quando isso acontece, a gente perde o organismo social, né? Então, é um trabalho de cooperação com os demais entes e espero que no menor tempo possível a gente consiga superar essa dor que até pouco tempo atrás pareceu insuperável. É verdade, é verdade. Deputado, terminamos aí o nosso segundo bloco. Na sequência, eu vou perguntar justamente, né, sobre a importância aí dos eventos também, como o seminário de desburocratização do Estado também, né, inovação e soluções para alavancar, importante, o empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul. No próximo último bloco, a gente volta então um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo canal 520 e também aí, né, pela nova parabólica digital brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, através do canal 575 e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência, e você pode nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram. E deixa eu mostrar mais uma vez aqui, né, a revista Em Evidência, impressa, né, com o deputado Guilherme Pazin, aqui na matéria interna aqui da revista. Olha aqui uma matéria com o deputado lá de 2019, né, deputado? Ainda aqui estava na associação. Estava como presidente da associação. Isso. Na primeira eu disse que eu cuidava mais do município do que de mim. Não deve ter entendido. Eu sempre pratiquei esportes, meu primeiro mandato eu abdiquei de tudo para governar. Eu me dei conta, olha, se eu não estiver bem, eu não consigo governar. Voltei a praticar esportes, tem uns quilinhos a menos aí. Olha aí, ó, tá certo. E aqui a capa, ó. Aqui a capa, aqui a capa. Essa orelha aí não nascia assim. Pois é, isso aqui do jiu-jitsu. É do jiu-jitsu. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Tá bom, ó, esporte é exemplo, inclusive, né, deputado? Com certeza. Deputado, vamos falar sobre o empreendedorismo, né? Soluções para alavancar o Estado aí. Qual a importância de eventos como um seminário, por exemplo, de desburocratização, inovação e soluções para alavancar o empreendedorismo aqui no Estado? Esse foi o evento que fechou, então, a comissão que propus e presidi na Assembleia Legislativa, uma comissão especial do desenvolvimento econômico no Estado. O objetivo dela, teve o vice-presidente, delegado Rodrigo Zucco, e como relator o deputado Rodrigo Lorenzoni. O objetivo dela era compreender todos os gargalos que fazem com que no Estado do Rio Grande do Sul, pequenos, médios e grandes negócios, eles não se desenvolvam. Como a gente pode fazer para limpar, então, essa estrada e promover o desenvolvimento dos nossos empreendimentos, gerando renda, gerando riqueza. Um dos pontos é o empreendedorismo. Fizemos esse seminário justamente para fechar todo esse trabalho da nossa comissão, que demorou mais de 115 dias, de trabalho, de pesquisa, escutando as entidades, federações, empreendedores, parlamentares e todos aqueles que promovem ou têm condições de promover o desenvolvimento econômico no Estado. E ele foi realmente muito importante. Nós escutamos não apenas as experiências aqui de Porto Alegre, que podem ser decupadas, né? Podem ser compreendidas e exploradas no Estado, sob o aspecto de desburocratização, de incentivo, à inovação, a cadeias diferentes da nossa economia, mas também como nós podemos, por exemplo, propor um observatório de desenvolvimento econômico, da liberdade econômica, fazendo com que municípios que ainda não acessaram essas facilidades da lei consigam adentrar nisso e, ao fim e ao cabo, gerar emprego e renda para a nossa população.
É isso. A gente precisa como beneficiar produtos da economia primária, como as nossas commodities, né, os nossos grãos ou a nossa pecuária, como a gente pode tornar isso melhor, vendável e agregando valor, como nós podemos incentivar a inovação, como nós podemos tirar a mão de cima, do estado de cima do nosso empreendedor, do comerciante, como nós podemos tirar a população que está na informalidade e trazer elas para dentro da formalidade, como nós podemos, por outro lado, tirar o Estado sob o aspecto de grande tributador e passar a ser um fomentador, um incentivador daqueles que querem empreender e empregar. E o resultado foi importante, nós estamos com um relatório pronto na Assembleia Legislativa para ir à votação, com alguns pontos polêmicos, né? O fim do salário mínimo regional, que é uma pauta que eu defendo, mas respeito a todos aqueles que pensam diferente e tal, e tenho argumentos para isso. O Estado não cresceu na proporção do que o mínimo regional cresceu, o Estado não tem essa pujança que parece ter, nós não temos essa condição de pagar a mais do que o mínimo nacional, sob o aspecto de, colocando esse recurso aí, nós perdermos vagas de trabalho. Não é por simplesmente a colocação de um índice, é um equilíbrio das coisas. E ainda mais nesse ano que nós estamos lutando para que as empresas que sofreram tanto em grande parte do Estado não fechem. Então, é uma pauta que nós temos, mas a criação do sandbox regulatório, que é um projeto do deputado Felipe Camozzato, eu sou um dos coautores, mas que ele cria ambientes experimentais de regulação para situações inovadoras. É uma série de recomendações que a gente apresenta ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e para a sociedade, que está pronto para ser votado. A gente espera que crie o debate para a gente sair deste ponto que nós estamos e continue esse processo evolutivo que o Estado está tendo. Inclusive, às vezes, perdendo aí competitividade com outros estados também, né? Por várias situações, né? Tem muita gente transferindo suas unidades, por exemplo, para Santa Catarina. Por quê? Por causa da tributação? Às vezes não é nem por isso, mas é porque lá tem 6 portos marítimos e que tem uma condição de escoar a produção por cabotagem para o norte do país ou para o mercado internacional. É por isso, porque ele tem incentivo a partir disso. Nós temos um único porto lá no sul do estado, em Rio Grande, e agora estamos apoiando o Porto do Arroio do Sal, que vai ser realmente uma revolução e não vai tirar a competitividade de Rio Grande. Ele vai somar condições. Falando isso também? Bobagem. Fala por receita, aquele protecionismo francês. Tem demanda. Tem demanda para tudo isso, porque a metade norte, em regra, principalmente produtos industrializados, escoam por portos catarinenses, paranaenses ou no estado de São Paulo. Olha só. Imagina a distância. Então, assim, é um fomento. A gente precisa sair a todo momento da zona de conforto e se questionar, mesmo que seja para a gente permanecer fazendo o que a gente está, mas a gente não pode cercear o direito necessário de discutirmos assuntos. Muito bem, muito bem. Vou lhe perguntar também, o senhor é líder da bancada do PP na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, vou lhe perguntar sobre o desempenho do partido nas últimas eleições, deputado. As eleições municipais, elas foram incríveis para o Progressistas, eu tenho muito orgulho das lideranças que a gente apresenta para a sociedade. Veja, nas últimas tantas eleições, nós conquistamos o posto do maior partido em número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, mas essa última eleição de 2024, ela foi realmente incrível. Nós chegamos a 164 prefeitos eleitos, 136 vice-prefeitos eleitos, 1.305 vereadores, abrindo ainda mais vantagem frente ao segundo partido colocado, consolidando o Partido Progressistas, né, à frente, então, na gestão municipal. Mas, diferente das outras eleições, nós estamos rumando para grandes e maiores mercados demográficos. Veja, hoje fomos eleitos com o prefeito Gustavo Finck em Novo Hamburgo, nós somos vice-prefeito, por exemplo, em São Leopoldo, em Santa Maria, elegemos o prefeito novamente lá de Uruguaiana e tantas outras cidades, vice-prefeito em Bento Gonçalves. Então, a cidade ela deixa de ter aquela atribuição, é o maior número de municípios, mas são municípios menores em número de habitantes. Sim. Agora, não mais, a gente mantém os municípios menores, mas estamos caminhando a passos largos
para municípios demograficamente maiores. Sapucaia do Sul, somos vice em Esteio, somos vice em Cachoeirinha e tantas outras cidades que vai compondo esse rol. Por que isso é importante? Porque conversando com os nossos prefeitos, nós temos uma radiografia do que impacta nos municípios pequenos, nos municípios médios e nas grandes cidades. Sim. A gente consegue ter uma leitura e apresentar políticas públicas mais efetivas para o nosso estado. Muito bem. Bom, falando nisso, conversar com os prefeitos, né? Eu vou voltar a pedir para o deputado conversar um pouco ainda com a experiência de 2 vezes prefeito da nossa querida Bento sobre a causa municipalista, né? O que significa para o senhor, deputado, a causa municipalista? A causa municipalista, em regra, ao fim e ao cabo, é acreditar no município e o município, acreditando nele, acreditar nas pessoas. A força, o palpável está nas cidades. Veja, num ambiente nacional em que, com a Constituição de 88, nós fomos inovadores, colocando o município como ente da federação. Vejam, no mundo inteiro, quando a gente fala de federação, o município não faz parte dessa federação. Aqui sim. No entanto, dia após dia, a gente enxerga que somente está na letra fria da lei. Porque a questão da concentração de recursos continua em Brasília. Com a nova reforma tributária, fica mais ainda em Brasília. Concentração dos esforços da política pública, tudo nos grandes centros, União e estados. Mas, na verdade, o cidadão está lá no município. E as atribuições as responsabilidades. Então, quando a gente fala que defende o municipalismo, a pauta municipalista é levar para o município recursos proporcionais às suas responsabilidades. E aí existe uma teoria, né, de Ladislau Dalbor. Ele, inclusive, fala sobre o princípio da proximidade. O que é esse princípio? Quanto mais próximo está o recurso, a execução do programa da sua população, mais efetivo este programa vai ser. Saindo de Brasília, vamos lá rapidamente. É inadmissível que um burocrata distante, lá no centro do país, na unidade central, distante da população, ele vá criar uma política pública tão efetiva quanto aquele que vive o problema lado a lado. Concordo. É isso que a gente defende no municipalismo, é o princípio da proximidade. Por isso que cada vez mais é importante nós debatermos, discutirmos. E eu não vou cansar, eu acredito muito no municipalismo porque é a política mais eficiente para a população. Com certeza. Bom, vou perguntar então, não posso deixar de perguntar então, sobre a avaliação do nosso governador do estado, governador Eduardo Leite, que está no seu 2º mandato, deputado. O 2º mandato muito diferente do primeiro, né? O primeiro mandato realmente muito efetivo nas mudanças, nas reformas, comprou brigas que outros governos e governadores não compravam, por situações de momento, talvez pela necessidade, né? Apertou Sim. tanto aquela época, teve que comprar, mas ou por coragem. Eu atribuo a coragem ao governador Eduardo Leite como uma das suas grandes virtudes, né? Junto com a inteligência e tal. O 2º mandato diferente, né? O 2º mandato muito mais administrando o jogo, até que chega mais um empecilho. No primeiro mandato, ao final dele, a metade dele teve a pandemia. Pandemia agora. Enchentes. E agora as enchentes, os deslizamentos, os eventos climáticos extremados. Um novo momento. Eu vejo que cabe agora o governador compreender, então, que pode realmente entrar para a história, não apenas por ter sido o primeiro governador reeleito na história moderna do estado do Rio Grande do Sul, mas o governador que pode fazer aquilo que realmente vai interferir na vida, positivamente na vida do cidadão. Fazer as grandes reformas, fazer o enfrentamento que precisa ser feito, preparar o Estado por uma reforma tributária injusta que foi aprovada no Congresso Nacional. E falo injusta porque realmente, além de centralizar, ele distorce a nossa organização e tira o poder de competitividade para muitos setores da nossa sociedade, ao passo em que responde a uma redução de tributos na indústria. Mas para outros setores não. Então, o governador Eduardo Leite ele tem todas as condições para fazer esse enfrentamento e deixar um legado em que o coloca na história do nosso Estado como um dos grandes políticos. Lá na Assembleia Legislativa a gente está trabalhando para que ele tenha esse respaldo, para que o Estado do Rio Grande do Sul consiga realmente performar diferente de sua história, que é uma história que a redução das condições de investimento, das possibilidades, ela é muito clara, né? Quando a gente fala, lembra das... Eu não vivi aquele momento, os momentos áureos do Rio Grande do Sul em que era pioneiro para alguma coisa. Sim. Eu vivi pessoas dizendo do seu passado. O que era?
Sim. Hoje nós talvez não somos mais pioneiros em tantas coisas. O governador Eduardo Leite tem, inclusive com muitos recursos a partir do Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul, condições de nos colocar numa posição muito diferente do que ele assumiu. A avaliação ela é um contexto geral e, ao fazer isso, ele realmente entra para a história. Deputado, 2 minutos para terminar o nosso tempo. Conversa boa, passa rápido, é o que eu sempre digo. Só para a gente encerrar, planos para 2000, eu tinha falado 2025, 2026, em 2 minutos, deputado. Olha, é continuar fazendo o que a gente vem fazendo, trabalhando muito, colocando tempo total em cima dos nossos projetos de representação do nosso Estado, que passa pela Serra, por óbvio, mas fazer uma representação estadual na Assembleia Legislativa. Sou autor do projeto de lei que cria a política estadual de desassoreamento dos corpos hídricos, um tema mais do que necessário e importante, principalmente pelo que vivemos aqui em Porto Alegre, Vale do Itaí e Itaquari. Então, a gente precisa apresentar isso para solidificar esse caminho de representação que a gente vem trilhando. 2026, eu quero, mais uma vez, olhar pela Assembleia Legislativa o ponto de atração, de desenvolvimento e, mais do que tudo, consolidação do futuro do Rio Grande do Sul. Eu estou muito feliz onde eu estou e quero continuar contribuindo para o Estado do Rio Grande do Sul. Tá bom, então. Deputado, muito obrigado pela participação. Temos ainda 1 minuto para as considerações finais do deputado. 1 minutinho para as considerações finais, então, Cláudio, por favor. Obrigado pela oportunidade. Eu que faço parte aí, junto com o Lúcio, com o Chico, da história da Em Evidência. Né? É verdade, da história do programa Em Evidência. Do programa Em Evidência. Eu fico muito feliz de apoiar a revista que tanto apoia os municípios, os gestores municipais e os temas de maior relevância para a política pública do Rio Grande do Sul. Só fica aqui meu aplauso a partir aí de todo esse tempo que vocês estão trabalhando. Então, contem com a gente, segue lá, @Guilherme Pazin nas redes sociais, estou à disposição de vocês. Da mesma maneira, um prazer conversar e conhecer pessoalmente, deputado, tá bom? Até a próxima, um abraço. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. Próximos de assumir um mandato, tanto aqueles prefeitos que foram eleitos e os reeleitos, inclusive, os encontros com as entidades associativas de municípios e também o conjunto dos prefeitos estão sendo informados acerca das suas responsabilidades. E isso, evidentemente, tem causado preocupação e tem assustado alguns gestores, porque o conjunto de responsabilidades que um gestor municipal, não importa o tamanho do orçamento, assume quando passa a integrar o comando de uma prefeitura municipal é muito grande. É uma responsabilidade de natureza administrativa que envolve seu patrimônio pessoal no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. É uma responsabilidade também penal, com base num decreto lá de 1967, que é o Decreto-Lei 201/67, que estabelece os crimes de responsabilidade dos municípios através dos seus gestores. Então, é um decreto especificamente voltado para eventuais cometimentos de delitos por prefeitos, que muitas vezes são atos administrativos que sequer eles têm conhecimento dentro de uma estrutura muito grande da prefeitura. E essas questões envolvem não apenas a questão moral, mas também envolvem uma situação de liberdade pessoal dos gestores públicos. E também temos a questão da responsabilidade civil, que aí no âmbito da improbidade administrativa, que é uma lei federal que data lá de 1992 e que estabelece ali um regramento muito amplo que pode ser utilizado pelos órgãos de controle, especialmente o Ministério Público, para enquadramento de dezenas, centenas de atos administrativos praticados pela administração, praticados pelo gestor de forma direta, mas geralmente são atos gerais da administração que podem ser enquadrados. Então a responsabilidade é muito grande e ela precisa, evidentemente, ser tratada para que os prefeitos tenham conhecimento dessa situação. Também agradecendo a sua audiência, também aí o seu carinho, né, a sua participação, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.